Bom dia, pessoal! A partir de agora, nós iremos dar início à nossa correção da atividade proposta na aula anterior. Então, nós estudamos mínimo múltiplo comum e eu passei um vídeo para vocês explicando como calcula o mínimo múltiplo comum de dois ou mais números. Então, primeiramente, foi explicado no vídeo que pode ser pelos múltiplos de um número, que foi o assunto que vocês estudaram anteriormente com a outra professora e que também eu fiz uma pequena revisão na nossa primeira aula. Então, essa primeira atividade, nós iremos responder pelos múltiplos. Iremos calcular os 5 primeiros múltiplos de 20, depois os 5 primeiros números de 30, que eu acredito que já é suficiente para encontrarmos o menor múltiplo comum de 20 e 30 ao mesmo tempo, sendo que maior que zero. Então, vamos dar início à nossa correção. Quem são os múltiplos de 20? E depois nós iremos calcular os múltiplos de 30. Quem é o menor múltiplo comum de qualquer número? É o zero. Depois, é ele mesmo. Quem é o próximo? 40, 60, 80 e assim por diante. Porque a gente sabe que o menor múltiplo de um número é o zero. Agora, o maior não existe, porque assim, ele é infinito. Quando a gente sempre pensar em um número, vai ter sempre um outro número maior que ele, sempre um outro número maior. Então, são infinitos os múltiplos de 20 ou de qualquer outro número. Vamos lá. Quem são os múltiplos de 30? 0, 30, 60, 90, 120 e assim por diante. Então, quem é o menor múltiplo comum maior que zero de 20 e 30 ao mesmo tempo? É o número 60. Então, o menor múltiplo comum de 20, o menor mínimo múltiplo comum de 20 e 30, maior que zero, é o número 60. Então, essa primeira questão, essa primeira atividade, eu vou calcular somente pelos múltiplos de um número. As demais, nós iremos calcular pela decomposição simultânea em fatores primos. Então, a primeira coisa a relembrar aqui é quem são os números primos, os primeiros números primos. Quem são os primeiros números primos? O menor deles é o 2, que também é o único número primo que é par. É o 2. Os demais todos são ímpares. Então, em seguida, vem o 3, o 5, 7, 11, 13 e assim por diante, que eu acredito que esses também são suficientes para a nossa atividade aqui hoje. Então, vamos lá. Vamos calcular pela decomposição simultânea. De quem? De 3, 6 e 9. Então, vamos começar a fatorar esses números em fatores primos. Quem é o primeiro número primo que a gente viu? É o número 2. Então, aqui tem algum número que divide por 2? Tem. Qual deles? O 6, porque qualquer número par divide por 2. Então, dividindo por 2 aqui, ó, 3 não divide exatamente por 2, então a gente vai repetir o 3. 6 dividido por 2 vai ser igual a 3. 9 também não dá para dividir igualmente, então iremos
repeti-lo. Ainda divide por 2? Não, porque 3 e 9 são números ímpares. Então, não divide por 2. Quem é o próximo número primo? É o número 3. Aqui, 3 ou 9 divide por 3? Divide. Então, quanto que é 3 dividido por 3? É 1. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 3. Então, vejam bem aqui. Nós fatoramos os números que nesse exemplo são 3, 6 e 9, até nós conseguimos atingir o número 1. Só que nesse caso, nos 3 números, porque nós estamos fazendo a decomposição de 3 fatores. Então, são os 3 que nós iremos até atingirmos o número 1. Então, quem é 3 aqui divide por quanto? Divide por 3 ainda. Então, aqui nós iremos repetir o 1, porque eles já chegaram no seu mínimo. E vamos dividir o 3. 3 dividido por 3 é igual a 1. Então, ó, quando chegamos nos 3 aqui no número 1, é porque esta decomposição em números primos finalizou. Agora, nós iremos calcular quem é o mínimo múltiplo comum desses números. Então, aqui, ó, nos números primos que nós dividimos, o 3, o 6 e o 9, nós iremos multiplicá-los. Mas antes, nós iremos colocar aqui embaixo de forma simplificada. Então, primeiro foi o 2. O 2, ele apareceu quantas vezes? Uma vez só. Eu posso colocar aqui o expoente 1 ou eu posso deixar sem nada, sem nenhum expoente. Porque a gente sabe, nós sabemos que quando um número não possui nenhum expoente é porque é um 1, ou seja, ele está sendo multiplicado uma única vez. Por isso que o expoente dele é 1. Aí, vezes o próximo número, o primo que nós multiplicamos, que foi nós dividimos, que foi o 3. O 3, ele foi multiplicado quantas vezes aqui? Ele apareceu quantas vezes? Ele apareceu 2 vezes. Então, aí eu vou multiplicar. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Então, quem é o mínimo múltiplo comum de 3, 6 e 9 ao mesmo tempo? É o número 18. Vamos passar agora para a questão seguinte. A questão seguinte quer saber quem é o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 10 ao mesmo tempo. Então, 4, 8 e 10 são números pares? Sim. Então, divide por quanto? Por 2, que é o menor número primo, que também é par, e o único número par que é primo. Então, 4 dividido por 2 vai dar 2. 8 dividido por 2, 4. 10 dividido por 2, 5. Ainda divide por 2? Divide. Então, 2 dividido por 2, 1. 4 dividido por 2, 2. 5 dividido por 2, exatamente não. Então, eu vou repetir. Ainda divide por 2? Sim. Ó, nós vimos que aqui, ó, já atingimos o 1. Também iremos repeti-lo. 2 dividido por 2, 1. Também, ó, atingimos o 1 aqui no 2, no número 8. Continuamos até nós encontrarmos o 1 nos 3 números que estamos dividindo. Fatorando, né? Nos 3 números que estamos fatorando. Então, o 5 não divide por 2, a gente vai repetir. Agora, só divide por 5, que vamos repetir o 1, e 5 dividido por 5 é igual a 1.
atingimos o 1 nos três números que nós estamos fatorando, que é 4, 8 e 10. Então, aqui, ó, atingimos o 1, nós iremos multiplicar os números primos que nós dividimos, o 4, o 8 e o 10, para que possamos descobrir quem é o MMC, ou mínimo múltiplo comum deles, entre eles, né? Então, o 2, ele foi repetido quantas vezes aqui? 3 vezes. Então, o expoente é 3 vezes 5. Então, eu acho melhor, eu acho mais simples multiplicar aqui em cima mesmo. Então, eu multiplico e coloco o resultado embaixo. Quanto que é 5 vezes 2? 10. 10 vezes 2? 20. 20 vezes 2? 40. Então, quem é o mínimo múltiplo comum de 4, 8 e 10 ao mesmo tempo? É 40. Para que esse vídeo não fique muito grande, eu irei finalizar ele aqui e começarei logo em seguida um outro vídeo para responder as 3 últimas questões.